A família reunida na casa antiga de Alfama, com azulejos rachados e quando risadas falsas, e ela, aos 28 anos, ergueu a taça de vinho do Porto, os lábios tremendo. Eu sou como a avó Inês, disse ela, a voz cortando o ar como uma navalha de fado. Ela amava uma mulher e eu também. Mariana é o meu amor. O silêncio caiu como uma portada de ferro e o tio Manuel derrubou o copo, o vinho vermelho espalhando-se pelo chão como sangue de um coração partido. Ana viu o nojo nos olhos da mãe, o pavor no pai e soube, naquele instante, que o segredo familiar, guardado por gerações em sussurros atrás de cortinas de renda, acabara de libertar um monstro que a devoraria viva. A casa em Alfama, com suas escadas íngremes e o cheiro de jasmim misturado ao sal do rio, sempre fora o refúgio de Ana. Construída no século XVIII, com paredes de cal branca e janelas de guilhotina que rangiam como lamentos antigos, era o coração pulsante da família Oliveira. Ali, nas noites de verão, a avó Inês tocava viola e cantava fados de saudade, seus olhos negros brilhando com uma melancolia que Ana agora compreendia ser mais do que simples nostalgia. Inês, a matriarca que costurara rendas para as damas da corte, escondera seu amor por uma pescadora do cais do Sodré, uma mulher de mãos calejadas e riso como ondas quebrando. O segredo morrera com ela, sussurrado apenas em cartas amareladas que Ana encontrara aos 18 anos, escondidas num baú de cedro. Ana crescera entre essas sombras. Filha única de um professor de História na Universidade de Lisboa e uma costureira que bordava saias de flamenco para turistas, ela aprendera cedo o valor do silêncio. O pai, João, com sua barba grisalha e óculos tortos, contava histórias de navegadores que cruzavam oceanos em busca de especiarias, mas nunca de corações proibidos. A mãe, Teresa, com dedos ágeis como tiares, tecia narrativas de família unida, de missas no mosteiro dos Jerónimos onde o pecado era perdoado com um terço. Mas Ana, desde os 15, sentia o desvio em si mesma. No liceu, os olhares para as colegas no recreio, o rubor ao ver Sofia, a capitã da equipa de voleibol, com pernas bronzeadas pelo sol do Algarve. Ela escondera, como Inês, enterrando desejo em diários trancados e caminhadas solitárias pelo Chiado. Mariana entrara na vida de Ana como um vendaval do Atlântico. Encontraram-se numa livraria em Belém, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao de livros velhos. Mariana, 26 anos, artista plástica de Porto, viera a Lisboa para uma exposição de azulejos contemporâneos. Seus cabelos cacheados, curtos e rebeldes, emolduravam um rosto salpicado de sardas e seus olhos castanhos prometiam tempestades suaves. "Gostas de pessoa?", perguntara ela, segurando um exemplar de mensagem. Ana, nervosa, respondera com um sim tímido e assim começou: cafés no bairro Alto, passeios de elétrico 28 subindo colinas, noites em que Mariana pintava retratos de Ana à luz de velas, capturando o contorno suave de seus ombros, o arco delicado de seus lábios. O amor florescera devagar, como uma era subindo por fachadas de Lisboa. Beijos roubados no Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas iridescentes, mãos entrelaçadas em festas de Santo António, com sardinha assada e manjerico nos bolsos, promessas sussurradas sob o aqueduto das águas livres e quando eternidade. Ana contara a Mariana sobre Inês numa noite chuvosa, enquanto o Tejo rugia lá embaixo. Ela viveu pela metade, dissera Ana, lágrimas escorrendo como gotas de chuva na janela. Mariana abraçara-a, o cheiro de terbentina em sua pele misturando-se ao de terra molhada. Então vive inteira, amor. Por ti, por ela. Mas a família era uma teia de tradições. O tio Manuel, comerciante de vinhos no Douro, com sua barriga proeminente e bigode encerado, pregava a pureza católica nas ceias de Natal. A prima Luísa, casada com um banqueiro de Cascais, fofocava sobre escândalos alheios enquanto comia bacalhau à brás. E os avós paternos, velhos como oliveiras em Évora, citavam provérbios: água mole em pedra dura tanto bate até que fura, mas para eles, o amor de Ana era uma rachadura irreparável. A revelação na ceia de família, planeada como um ato de coragem, explodira como um barril de pólvora. Após o copo estilhaçado, o caos. Teresa cobrira a boca com as mãos, os olhos arregalados como se visse o diabo em forma de filha. Ana, o que dizes? Isso é loucura, influência estrangeira.
João ficara imóvel, o rosto pálido como as velas da sé de Lisboa. Manuel rosnara. Segredo familiar? Isso é vergonha. Inês era santa, não uma aberração. Luísa saíra correndo, murmurando ave-marias. Ana sentira o chão sumir, o ar rarefeito como nas alturas do castelo de São Jorge. Mariana, ao seu lado, apertara sua mão, mas Ana a soltara, sussurrando: vai, por favor. Não os magoes mais. Naquela noite, Ana vagou pelas ruas de Alfama, o fado ecoando de tabernas como lamentos coletivos. Sentou-se num banco de pedra, o Rio Negro refletindo luzes trêmulas de barcos. O isolamento veio como uma maré alta, afogando-a em solidão. O telefone vibrou. Mensagens de Mariana: volta, meu sol. Não estás sozinha. Mas Ana silenciara-o, temendo que o amor, tão puro, se contaminasse com o veneno familiar. Pensou em Inês, imaginando-a jovem, roubando momentos com sua amada nas praias desertas de Comporta, o mar como testemunha silenciosa. Como ela suportou, murmurou Ana, o vento salgado secando suas lágrimas. Dias se arrastaram como carroças antigas. A mãe ligara uma vez, voz trêmula: venha à missa, filha. Deus cura tudo. Mas Ana não fora. Em vez disso, afundou-se no trabalho como guia turística no Museu Nacional do Azulejo, descrevendo painéis de cenas bíblicas onde anjos e demónios dançavam em azul e branco. Os turistas, alemães e ingleses, elogiavam sua paixão, alheios ao vazio em seu sorriso. À noite, sozinha no apartamento alugado em Moraria, com vista para o castelo, Ana ouvia gravações da Amália Rodrigues, a voz rouca cantando Estranha Forma de Vida, e chorava até o amanhecer. Mariana não desistia. Mandava postais de Porto, desenhos de gaivotas sobre o Douro, com frases como: a saudade é o amor que fica. Ana guardava-os numa caixa de madeira, tocando-os como relíquias. Uma semana após a revelação, Mariana aparecera à porta, o cabelo desgrenhado pela viagem de comboio, uma mala pequena na mão. Não posso sem ti, dissera, e Ana cedera, puxando-a para dentro, os corpos colidindo em abraços febris, mas castos, como orações não ditas. Passaram a noite falando, rindo de memórias bobas, o dia em que chovera durante o festival de fado e dançaram descalças nas poças, e Ana sentiu, pela primeira vez, que o segredo não era prisão, mas chave. Mas o isolamento não era só interno. A família cortara laços. O pai enviara uma carta formal: até que voltes ao bom senso, não há lugar para ti aqui. A mãe parara de ligar. Luísa bloqueara-a nas redes, espalhando sussurros em grupos do WhatsApp da paróquia. Ana viajava agora para o trabalho de táxi, evitando o elétrico onde outrora encontrara olhares cúmplices. Num café encheado, ouviu duas senhoras idosas cochicharem: a filha dos Oliveira? Coitada da Teresa, que cruz ela carrega. O estigma de Beaonha, terra de santos e pecadores, caía sobre ela como uma capa de inquisidor. Foi então que o drama do amor se entrelaçou com o das amizades. Clara, a melhor amiga desde a infância, uma enfermeira no Hospital de Santa Maria com um riso contagiante e unhas pintadas de vermelho, prometera apoio incondicional. Sou tua irmã de alma, dissera no dia da revelação, abraçando-a forte. Mas dias depois, num encontro marcado no Terreiro do Paço, Clara chegara hesitante, os olhos baixos. Ana, os meus pais souberam. Dizem que não posso andar contigo, que é pecado por associação. E o noivo, ele, acha que te afasta de Deus. Ana sentira a traição como uma faca no peito, afiada como as garras de um corvo de Sintra. Então vais embora também? Perguntara, a voz quebrada. Clara chorara, mas assentira, saindo com um desculpa que ecoou como um adeus final. Sozinha novamente, Ana caminhou até ao Panteão Nacional, subindo as escadas de mármore frio, onde heróis repousavam em sarcófagos de bronze. Sentou-se num banco, olhando os afrescos de batalhas épicas, e pensou na fragilidade das alianças. Beaonha, com sua história de descobertas e perdas, ensinara-lhe que o amor era uma caravela frágil no oceano da sociedade. Mas Mariana era o farol.
Naquela noite, de volta ao apartamento, elas cozinharam cataplana de marisco, o vapor subindo como névoa matinal, e Mariana contou histórias de sua avó no norte, uma tecelã que amara uma mestra-escola em segredo. As nossas raízes são entrelaçadas, Ana. Não nos desfazem. Contudo, o isolamento doloroso aprofundava-se. Ana começou a ter pesadelos, Inês afogando-se no Tejo, mão estendida para uma sombra feminina, ela própria, acorrentada num convento de Tomar, gritando por Mariana. Acordava suada, o coração martelando como o sino da Basílica da Estrela. Para escapar, propôs a Mariana uma viagem ao Alentejo, terra de sobreiros e vinhos robustos. Alugaram um carro em Évora, dirigindo por estradas poeirentas ladeadas de oliveiras centenárias. Pararam em Monsaraz, aldeia medieval no topo de uma colina, onde o Guadiana serpenteava como uma fita de prata. Ali, num terraço de pedra, sob um céu estrelado, Ana confessou: sinto-me uma estranha na minha própria pele. Como se o segredo me comesse por dentro. Mariana pegou sua mão, traçando linhas invisíveis na palma. Então deixa-o sair. Conta-me tudo sobre Inês. E Ana contou as cartas, cheias de metáforas de mar e luar, a pescadora chamada Rosa, que morrera jovem de febre, deixando Inês viúva de alma. Ela casou-se com o avô por obrigação, mas o coração. O coração era de Rosa. Mariana ouviu, os olhos úmidos, e então cantou um fado improvisado, voz baixa e trêmula, sobre amores que o tempo não apaga. Naquela noite, deitadas na cama de uma pousada simples, com lençóis de linho e o cheiro de lavanda, elas adormeceram entrelaçadas, o mundo lá fora esquecido por instantes. De regresso a Lisboa, o conflito escalou. Um e-mail do pai, a igreja local soube. O padre quer falar contigo. Arrepende-te, Ana, antes que destrua tudo. Ela rasgou o papel, mas o medo rastejava. Mariana, sentindo a tensão, sugeriu terapia num centro LGBT em Benfica, mas Ana recusou, orgulhosa como uma rainha destronada. Não preciso de curandeiros. Preciso de família. Ironia cruel, a família que a rejeitara era o que mais ansiava. O primeiro sinal de traição maior veio de onde menos esperava. O tio Manuel, que, sob pretexto de reconciliação, convidou a uma reunião familiar em Sintra. Vem, sobrinha. Vamos esquecer isso. Ana, faminta por paz, foi, levando Mariana às escondidas. Mas ao chegar à Quinta da Regaleira, com seus poços iniciáticos e túneis sombrios, encontrou não perdão, mas armadilha. Manuel e Luísa esperavam com um especialista, um psicólogo conservador de Coimbra, contratado para curar sua confusão. É por amor, Ana, disse a prima, lágrimas falsas nos olhos. Não queres o inferno, pois não? O choque foi um abismo. Ana gritou as palavras e quando nos jardins míticos, vocês são os monstros. O segredo de Inês era amor, não doença. Correu para fora, tropeçando em raízes de árvores antigas, o coração sangrando. Mariana, que a seguira, encontrou-a assentada num banco perto do Palácio da Pena, o sol poente tingindo as torres de rosa. Eles me traíram, soluçou Ana. Mariana ajoelhou-se, limpando seu rosto com um lenço bordado. Então construímos a nossa família. Tu, eu e as memórias de Inês. Aquele incidente marcou o início do verdadeiro isolamento. Ana demitiu-se do museu, incapaz de enfrentar os olhares curiosos dos colegas, que agora sussurravam sobre a guia que prefere mulheres. Mudou-se para um estúdio minúsculo em Graça, com vista para o Tejo, mas as noites eram longas, preenchidas por copos de ginginha e fitas VHS de filmes de Manuel de Oliveira, onde o tempo se arrastava como a vida dela. Mariana trabalhava febrilmente em sua exposição, vendendo quadros de paisagens lisboetas com toques quer, casais de mulheres em silhuetas contra o pôr do sol, mas mesmo ela começava a rachar sob a pressão. Sinto falta da tua família, mesmo que me odeiem, confessou uma noite, enquanto comiam queijo de azeitão e azeitonas. O drama das amizades se estendia. Uma antiga colega de liceu, Beatriz, contactara-a via Instagram oferecendo solidariedade. Encontraram-se num bar em Cais do Sodré, com música eletrónica pulsando como um coração acelerado.
Beatriz, agora advogada em direitos humanos, ouvira rumores e queria ajudar. Há uma associação em Lisboa, Rede Execo. Podes encontrar irmãs lá. Pela primeira vez em meses, Ana sorriu genuinamente, sentindo um vislumbre de comunidade. Mas a traição veio sutil. Beatriz, pressionada por seu círculo social conservador, cancelou encontros subsequentes, alegando trabalho. Desculpa, Ana, mas... é complicado. Mais uma porta fechada, mais um eco de vazio. No auge do isolamento, Ana visitou o túmulo de Inês no Cemitério dos Prazeres, um labirinto de anjos de mármore e cruzes floridas. Colocou uma rosa branca, símbolo de pureza roubada, e sussurrou: "Avó, como sobreviveste?" O vento trouxe uma resposta imaginária, o canto distante de um fado. De repente, um toque no ombro, uma mulher idosa, prima distante, com olhos como os de Inês. Sabes, ela deixou um diário. Escondido na casa. O coração de Ana parou. Talvez houvesse mais, um legado não de dor, mas de força. O diário de Inês era um tomo encadernado em cor rachado, páginas amareladas como folhas de outono no rocio. Ana o encontrou naquela mesma noite, após a visita ao cemitério, guiada pela prima idosa, Dona Elvira, que morava na casa de Alfama desde a morte de Teresa, não a mãe de Ana, mas a avó. Elvira, com 82 anos e cabelos brancos como algodão de Évora, revelara o esconderijo com um sorriso enigmático. Inês confiava em mim. Eu era a única que via Rosa entrar pela porta das traseiras. Sentadas na cozinha, com chá de camomila fumegando e o tic-tac de um relógio de pêndulo marcando o tempo perdido, Elvira entregou o diário. Lê, criança. Pode curar o que a família quebrou. Ana levou para o estúdio em Graça, o coração acelerado como o elétrico 28 descendo a colina. Sob a luz fraca de uma lâmpada de azulejo, abriu as páginas, o cheiro de tinta velha misturando-se ao de jasmim da janela aberta. As palavras de Inês fluíam como um rio subterrâneo, descrições vívidas de Lisboa nos anos 50, quando o Estado Novo sufocava liberdades com censura e moral católica rígida. Hoje, Rosa trouxe conchas da praia de Carcavelos. Colocámo-las ao ouvido e ouvimos o mar sussurrar segredos que os padres não aprovam. Seu beijo é salgado como o Atlântico e eu me afogo feliz. Ana chorou, as lágrimas manchando o papel frágil, reconhecendo nelas sua própria fome de Mariana. O diário não era só romance, era um mapa de dores. Inês descrevia expressões, o casamento arranjado com o avô de Ana, um viúvo respeitável de Belém que cheirava a tabaco e livros de contabilidade, as noites em que fingia êxtase ao lado dele, enquanto sonhava com o corpo curvilíneo de Rosa, a traição de uma irmã que a delatara ao confessor, levando a semanas de rezas forçadas no convento de Odivelas. A sociedade é uma rede de pescadores e nós, os peixes que se debatem por ar, escrevera Inês. Ana viu paralelos, sua própria família e, quando passado, tecendo malhas de julgamento. Mariana, ao ler trechos selecionados, sentiu um arrepio. És a continuação dela, Ana. Mas nós temos mais liberdade, ou devíamos ter? Propuseram um ritual, queimar páginas simbólicas de dor no fogo de uma lareira em Cascais, libertando os fantasmas. Dirigiram até lá num fim de semana chuvoso, o para-brisa embaçado por lágrimas e riso. Na praia de Guincho, com o vento uvando como lobos das serras de Sintra, acenderam uma fogueira pequena, legal mas íntima. Ana leu em voz alta, adeus, vergonha imposta. O fogo devorou o papel, cinzas voando para o mar como almas perdoadas. Mas o isolamento não se dissipava facilmente. No trabalho novo, como freelancer de tours personalizados por Lisboa, focando em histórias que escondidas, Ana enfrentava preconceitos sutis. Um grupo de turistas americanos elogiara a sua narrativa sobre as mulheres invisíveis da história portuguesa, como as rainhas que governavam nas sombras, mas um casal idoso português, ouvindo por acaso, resmungara: isso é invenção moderna. Em Portugal, família é sagrada. Ana engoliu o nó na garganta, continuando com voz firme, mas à noite, desabava nos braços de Mariana. O drama das amizades ganhou novo ato quando Beatriz reapareceu, desta vez com culpa genuína.
Marcaram café no tempo no Chiado, livraria café com escadas em espiral como labirintos de Minotauro. Eu fui covarde, admitiu Beatriz, mexendo o café com colher de prata. Mas li sobre isso. Há uma marcha do orgulho em junho. Quero ir contigo. Ana hesitou, o perdão uma corda bamba sobre o abismo da traição. Por que agora? Beatriz explicou, o noivo a deixara por motivos banais, e no vazio, vira o erro em abandonar a amiga. Tu me ensinaste coragem, mesmo sem saber. Lentamente, Ana estendeu a mão e assim, uma ponte frágil se reconstruiu. Enquanto isso, o amor com Mariana aprofundava-se em camadas românticas. Celebraram o aniversário de Ana com um piquenique no Parque Eduardo VII, com queijos regionais, queijo da Serra da Estrela derretendo como corações e um buquê de flores silvestres colhidas em Monsanto. Mariana lera poemas de Sofia de Mel Brainer, recitando mar português com voz que tremia de emoção. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ana, deitada na manta xadrez, traçou o contorno do rosto de Mariana com o dedo, memorizando como se o mundo pudesse roubá-lo. Tu és o meu mar, murmurou, e elas se beijaram devagar, o sol filtrando através das folhas de castanheiro, pintando suas peles de dourado. Contudo, o conflito familiar fervia sob a superfície. Uma carta da mãe chegou, manuscrita em papel perfumado de lavanda, como nos velhos tempos. Filha, o padre diz que é uma fase. Volta para casa, casa-te com o filho de Manuel. Ele é bom rapaz. Ana rasgou-a, mas o corte doeu. Sonhou com Teresa jovem, bordando vestidos para bonecas, cantando modinhas alentejanas. Como pudeste mudar tanto? Perguntou no sonho, e a mãe respondia, não mudei, Ana. O medo é o que nos molda. O ponto de virada veio numa noite de tempestade, quando o Tejo inchava com chuvas torrenciais. Ana, sozinha, Mariana em Porto para uma residência artística, recebeu uma chamada do hospital. O pai, João, sofreram um infarto durante uma aula na universidade. Correu pelas ruas alagadas, o casaco encharcado colando à pele, o táxi atolado em poças como seus medos. No quarto estéril de Santa Maria, encontrou pálido, tubos serpenteando como veias de máquina. Pai, sussurrou, pegando sua mão fria. Ele abriu os olhos, fracos mas claros. Ana. Perdoa-me. Li as cartas de Inês. Ela era forte. Tu és forte. Aquelas palavras foram um bálsamo, mas o isolamento persistia. A mãe visitara o hospital, mas virara o rosto ao ver Ana, murmurando preces. Manuel enviara flores anônimas, mas sem nota de arrependimento. Ana velou o pai por dias, lendo-lhes certos do diário de Inês, voz baixa como fado. João sorria debilmente, conta-me mais dela. Pela primeira vez, o segredo familiar unia, em vez de dividir. Mariana voltou de Porto num comboio noturno, exausta mas radiante, com um quadro embrulhado, um retrato delas duas, entrelaçadas em azulejos vivos, com o Tejo como moldura. Para o nosso futuro, disse, pendurando na parede do estúdio. Mas o drama escalou quando Luísa, a prima, ligou em pânico. A mãe descobriu sobre o diário. Ela o queimou, Ana. Diz que é maldição. A fúria de Ana foi um vulcão. Dirigiu até Alfama sob a lua cheia, o carro rugindo como um touro de touradas em moita. Confrontou Teresa na cozinha, onde outrora comiam sopa de cação. Que direito tens de apagar a história dela? Da nossa história. A mãe, encolhida como uma criança, chorou. Eu tinha medo, filha. Medo do que os vizinhos diriam, do padre, de te perder como perdi Inês para o silêncio. Revelações jorraram. Teresa sabia do segredo da avó desde jovem, mas escolhera o silêncio por sobrevivência. Eu te amo, Ana. Mas este amor. Ele me assusta. O abraço veio hesitante, corpos rígidos como estátuas de Alcântara, mas real aprenda a amar como ela amou, disse Ana, e Teresa sentiu um primeiro passo trêmulo. Enquanto isso, as amizades floresciam em novos solos. Beatriz apresentou Ana a um círculo na rede Exaeco, reuniões num café em bairro alto com chá de hortelã-pimenta, discussões sobre visibilidade.
Ali, Ana encontrou ecos, mulheres como ela, filhas de Portugal com amores não convencionais. Uma, Sofia, ironia do destino, homónima da paixão de liceu, partilhou histórias de Coimbra, onde estudara e saíra do armário numa manifestação estudantil. O isolamento acaba quando gritas, disse Sofia. Ana, inspirada, planeou sua própria voz, um blog sobre segredos que eram azulejos históricos, misturando arte e memória. O romance com Mariana atingiu picos românticos. Numa escapada a Óbidos, vila medieval de muralhas e livrarias em casas brancas, elas passearam de mãos dadas abertamente, o cheiro de cerejas de ginginha no ar. Sentaram-se num banco com vista para campos de trigo ondulantes e Mariana propôs: vamos escrever o nosso diário. Para as gerações futuras. Ana riu, lágrimas nos olhos, e elas começaram ali, caneta correndo como rio. Mas o conflito não terminava. O tio Manuel, sentindo o vento mudar com a recuperação de João, tentou uma reconciliação manipuladora, convidou-as para um almoço no Douro, prometendo aceitação. Pelo bem da família. Ana foi, esperançosa, mas encontrou armadilha novamente. Vinho envenenado por discursos velados de tolerância condicional, se forem discretas, tudo bem. Mariana, furiosa, derramou o copo. Discretas? Somos livres, não sombras. Saíram, o carro deixando poeira como fúria. De volta a Lisboa, Ana confrontou o pai no hospital, agora recuperado o suficiente para visitas. Eles não mudam, pai. João, com olhos sábios de historiador, disse: a história de Portugal é de mudanças lentas, como o Tejo erudindo pedras. Dá tempo. E assim, o isolamento começou a rachar, luz filtrando como amanhecer sobre o 25 de Abril Bridge. O verão de 2025 em Lisboa era um manto de calor úmido, o ar carregado de cheiro de mar e pão fresco das padarias de Alcântara. Ana sentia o mundo expandir-se ligeiramente, como uma fresta na portada de uma janela antiga. O pai, discharge do hospital com o coração remendado como um azulejo lascado, mudara-se temporariamente para o estúdio dela em Graça, alegando supervisão médica, mas Ana sabia ser ponte. Juntos, cozinhavam cozida à portuguesa, o vapor subindo com histórias. João confessava ter suspeitado do segredo de Inês, mas calara por amor à esposa. O silêncio é uma prisão que construímos nós mesmos, disse ele, cortando cenouras com faca cega. Ana assentia, servindo vinho verde gelado, e pela primeira vez, falavam de Mariana como família, não intrusa. Mariana, com sua energia de artista nortenha, transformava o espaço. Pintava murais nas paredes brancas, vinhas de uvas do Douro entrelaçando-se com ondas do Tejo, símbolos de uniões improváveis. É o nosso Éden lisboeta, brincava ela, pincel na mão, tinta azul manchando o nariz. Noites eram sinfonias suaves, fado tocado baixo nos giradiscos, corpos reclinados no sofá gasto, dedos traçando mapas imaginários na pele uma da outra, toques leves como brisa de Sesimbra. O amor delas era um vinho envelhecido, rico em notas de paciência e profundidade, sem pressa para o clímax. As amizades, outrora desertas, reverdeciam. Beatriz tornou-se aliada feroz, organizando noites de vinho e conversa no seu apartamento em Campo de Ourique, com vistas para o aqueduto. Sofia, da Rede, juntava-se, trazendo contos de viagens pelo Alentejo, onde comunidades rurais começavam a aceitar casais como elas. Em Évora, vi duas mulheres casadas na igreja local, um padre progressista, contava Sofia, olhos brilhando. Ana ria, o som ecoando como sinos da igreja de São Roque, e sentia o isolamento recuar, como maré baixa revelando conchas. Mas o drama familiar não se resolvia sem espinhos. Teresa, a mãe, enviava mensagens esporádicas, receitas de caldeirada, fotos de bordados, mas evitava o tópico. Um dia, convidou Ana para chá no antigo ateliê em Moraria, onde linhas de seda pendiam como teias de aranha. Sentaram-se em cadeiras de vime, o bulo fumegando com chá de ervas do Minho. Eu queimei o diário por raiva, filha. Raiva de mim mesma por não ter sido como Inês. Lágrimas caíam, molhando os biscoitos de amêndoa. Ana estendeu a mão, então começa agora. Conhece Mariana. Teresa hesitou, mas prometeu um jantar.
Era frágil, como porcelana de vista alegre, mas era progresso. O conflito maior irrompeu com Luísa. A prima, grávida de 6 meses, ligou em histeria. O Manuel contou tudo ao padre da paróquia. Dizem que és má influência para a família inteira. Ana sentiu o sangue gelar como um mergulho no oceano de Sagres. Manuel, o tio, sempre fora o patriarca autoproclamado, com vinhas no Douro que sustentavam o clã. Sua traição, espalhar o segredo como veneno em vinho, era o ápice da hipocrisia. Ana confrontou-o por telefone, voz firme como o sino do Big Ben, não, do mosteiro dos Jerónimos. Tio, o que ganhas com isso? Mais uvas amargas? Manuel riu, amargo, protege o nome Oliveira. Isso que fazes? É contra Deus, contra Portugal. A conversa terminou em gritos, o telefone batendo como portão de ferro. Ana chorou nos braços de Mariana, que acalentou com canções de embalo alentejanas, voz suave como um melão de reguengos. Ele é o passado. Nós somos o futuro. Para contrabalançar, o romance ganhou asas. Mariana surpreendeu a Ana com bilhetes para um concerto de fado em Adega Machado, no Bairro Alto. Vestidas com saias fluídas, Ana em azul como o céu de Setúbal, Mariana em vermelho como Romarias de Vila Real, entraram no salão enfumaçado, mesas de madeira marcadas por copos de Generations. A fadista, uma voz grave como o Douro em cheia, cantou Amor é a água que corre, e Ana sentiu as palavras como flechas no peito. No intervalo, dançaram um lento improvisado, corpos colados na penumbra, o mundo reduzido a batimentos sincronizados. De volta ao estúdio, o pai propôs uma leitura conjunta do que restava do diário de Inês, Elvira salvara cópias. Sentados à mesa de carvalho, com queijos e azeitonas, João traduzia passagens em latim que Inês citara de poetas medievais. Veja, amor non est possessio, leu ele. Amor não é posse. Ana sorriu, olhando Mariana, que desenhava quieta num bloco. Era um momento humanitário, de cura geracional, onde o segredo se transformava em lição. Mas o isolamento doloroso persistia em camadas sociais. No trabalho, um cliente conservador cancelou um tour após ouvir rumores, murmurando sobre a agenda woke. Ana, ferida, questionou sua vocação. Talvez deva parar, confessou a Beatriz numa caminhada pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde orquídeas exóticas floresciam em estufas vítreas. Beatriz abanou a cabeça, não. Tua voz é necessária. Portugal muda devagar, mas muda, olha o casamento igualitário desde 2010. Inspirada, Ana expandiu o blog, postando sobre azulejos escondidos, mulheres que amaram mulheres, ganhando seguidores de Fara Bragança. O drama de amor ganhou atenção quando Mariana recebeu uma oferta de residência em Berlim, 3 meses de imersão artística. É uma chance, disse ela, olhos ansiosos como gazelas no Parque da Paz. Ana sentiu pânico, o medo de perda, e quando Inês e Rosa. E nós? O isolamento aqui é meu, mas sem ti. Discutiram pela primeira vez, palavras afiadas como facas de ourives em Gondomar. Não sou tua âncora, Ana. Preciso voar. Mariana saiu, batendo a porta, deixando o estúdio e quando vazio. Sozinha, Ana vagueou pelo Lisboa Factory, antigo complexo industrial agora criativo, com grafites coloridos e cafés boémios. Sentou-se num banco de ferro, olhando artistas pintarem murais da Revolução, ecos do 25 de Abril. Lágrimas caíram, misturando-se ao café frio. O pai encontrou-a ali, guiado por um telefonema de Beatriz. O amor verdadeiro não prende, filha. Inês deixou Rosa ir para o mar, sabendo que voltaria. Ana assentiu, o peso aliviando ligeiramente. Mariana voltou ao amanhecer, com flores de mercado da Ribeira e um pedido de desculpas rabiscado num guardanapo. Vamos juntas a Berlim, ou fico? Escolhe. Ana riu, puxando-a para um abraço. Vamos devagar. Planeja comigo. O conflito resolveu sem compromisso, fortalecendo o laço como ferro forjado em Alcácer do Sal. Enquanto isso, a família rachava. João confrontou Manuel numa visita ao Douro, vinhas verdes estendendo-se como tapetes.
Irmão, tua rigidez é veneno. Ana é sangue nosso. Manuel, bebendo porto tinto, resmungou, mas semeou dúvida. Luísa, sentindo contrações precoces pelo estresse, ligou para Ana. Vem ao hospital. Preciso de ti. Ana foi, encontrando a prima numa cama branca, o ventre arredondado como colina de Monsanto. Desculpa pelas armadilhas, sussurrou Luísa. O bebé me fez ver. Amor é família, não regras. Ana perdoou, segurando sua mão, um ciclo quebrando. O verão culminou na Marcha do Orgulho, uma serpente colorida descendo a Avenida da Liberdade. Ana e Mariana marchavam de mãos dadas, bandeiras arco-íris tremulando como velas de caravelas. Beatriz e Sofia gritavam slogans, o ar vibrando com tambores e cânticos. Pela primeira vez, Ana viu Teresa na multidão periférica, hesitante mas presente, com um cravo vermelho na mão, símbolo da revolução. Seus olhos encontraram-se, e um aceno tímido foi o suficiente. O isolamento cedia, mas o drama persistia, prometendo mais curvas. O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas douradas, o Tejo refletindo tons de âmbar nas margens de Belém. Ana sentia o equilíbrio precário, como o elétrico 28 balançando em curvas íngremes. O blog ganhara atração, convites para palestras em centros culturais de Coimbra e Porto, onde contava histórias de Inês entre slides de azulejos barrocos. O segredo familiar não é fardo, mas herança, dizia ela, voz ganhando força como o vento do Cabo da Roca. Mulheres idosas aproximavam-se após, sussurrando próprias confissões. Eu amei uma costureira em Leiria, nos anos 70. Obrigada por falar. Mariana, inspirada, colaborava. Ilustrações de mulheres etéreas em paisagens portuguesas, vendidas em galerias de Lisboa Factory. O estúdio em Graça tornara-se ateliê duplo, cheiro de tinta e café moído preenchendo o ar. Noites eram rituais românticos, jantar de rojões à minhota, com vinho de Dão, seguidos de danças lentas à luz de lanternas mouriscas, corpos movendo-se em harmonia como dançarinos de fandango no Ribatejo. Tu és minha musa eterna, murmurava Mariana, beijando a testa de Ana, um gesto terno como orvalho em vinhas de colares. O pai, João, recuperado mas frágil, instalara-se de volta em Alfama, mas visitava semanalmente, trazendo livros de história quer portuguesa, textos raros sobre as amigas íntimas da corte de Dona Maria I juntos, debatiam à mesa, com queijos de picante e broa de milho. Vê, Ana, até os reis esconderam amores assim. Era cura, lenta como o crescimento de sobreiros no Alentejo, mas profunda. As amizades solidificavam-se. Beatriz, agora solteira e feroz, planejava um podcast sobre direitos LGBT em Portugal, convidando Ana como primeira convidada. Gravaram num estúdio improvisado em Campo de Ourique, microfones capturando risos e pausas emocionais. Sofia trouxe vinho do Dão para celebrar e a noite estendeu-se em conversas até o amanhecer sobre sonhos de viagens a ilhas dos Açores, onde comunidades isoladas acolhiam amores livres. Ana sentia o círculo expandir, enchendo vazios deixados pela família. Mas o conflito familiar reacendia como fogos de artifício em São João. Manuel, sentindo o clã se dividir, organizou uma reunião de emergência na casa de família em Sintra, alegando herança. Ana foi, acompanhada por João e Teresa, esta última, agora mais ousada, segurando o braço da filha. O ar na Quinta da Regaleira estava carregado, névoa outonal enredando as torres góticas. Manuel, de pé como um ditador de opereta, declamou, esta situação com a artista está destruindo-nos. Vende as tuas ações das vinhas, Ana, ou és banida? Luísa, ao seu lado, baixava os olhos, o bebé mexendo inquieto. A traição coletiva cortou como foi sem seara de trigo. Teresa, surpreendendo todos, ergueu-se. Chega, Manuel. Eu soube de Inês toda a vida e calei. Não calam mais esta. João apoiou. O sangue Oliveira é de exploradores, não de juízes. Manuel empalideceu, bigode tremendo, e saiu batendo pés, deixando um silêncio tumular. Ana abraçou a mãe, sentindo seu coração bater forte contra o dela, um milagre de reconciliação forjado em fogo.
O drama de amor testou limites quando Mariana revelou dúvidas sobre Berlim. Aceitei, mas só se fores. Se não, fico. Ana, aterrorizada pela ideia de separação, mas crescendo, propôs: vamos por um mês. Testa as asas, eu volto para ancorar. A discussão foi suave, lágrimas misturadas a risos, resolvendo em planos. Voo low cost para a Alemanha, com paragem em Paris para romance, croissants quentes na Torre Eiffel, beijos sob chuva fina. És corajosa, disse Mariana, e Ana soube que o amor delas era resiliente como o carvalho alvarim nas encostas do Douro. O isolamento, agora seletivo, permitia reflexões. Ana visitou Elvira em Alfama, a prima idosa contando anedotas de Inês e Rosa, piqueniques escondidos em Monsanto, onde comiam figos maduros e juravam fidelidade eterna. O amor delas era quieto, mas feroz como um touro bravo, dizia Elvira, olhos twinkling como estrelas em Sagres. Ana gravou as histórias para o blog, transformando dor em legado. Socialmente, o backlash veio, comentários anónimos no blog, vai para Amsterdão, aberração, e quando o conservadorismo rural de Trás-os-Montes. Ana deletava-os, mas doíam como espinhos em rosas de Sintra. Beatriz aconselhou: ignora. Foca nas vozes que importam. E importavam mensagens de apoio de Évora, Faro, até imigrantes em Toronto lendo sobre saudade que era. O romance atingiu um pico humanitário numa viagem ao Algarve. Alugaram uma casa em Lagos, paredes caiadas com vista para falésias vermelhas batidas pelo Atlântico. Dias eram de sol e mar, nados nus em praias desertas, castos, mas livres, tardes lendo Camões à sombra de pinheiros mansos. À noite, fogueiras na areia, Mariana contando constelações, aquela é Cassiopeia, rainha que amou além das normas. Ana sentia paz, o segredo familiar agora um farol, não âncora. De volta, o conflito escalou com uma carta de Manuel, deserdara Ana das Vinhas. Protege o legado. João, furioso, dividiu suas próprias ações, metade para ti, filha. Constrói o teu. Era justiça poética, transformando traição em empoderamento. Teresa, evoluindo, bordou um shell para Mariana, padrões de ondas e corações entrelaçados. Bem-vinda, se me aceitares, disse ao entregá-lo. Mariana chorou, abraçando-a, sempre. As amizades celebraram com uma festa em casa de Sofia, em Benfica, canja de galinha fumegante, música de Marisa no Spotify, danças até altas horas. Ana, no centro, sentiu-se ancorada, não isolada, mas escolhida. Mas o drama amoroso sussurrava, Berlim aproximava-se, e com ele, o medo de mudança. Na véspera da partida, Ana e Mariana caminharam pelo Tejo ao pôr do sol, mãos unidas, gaivotas gritando como fados aéreos. Se doer demais, volto, prometeu Mariana. Ana assentiu, vai. O amor cresce na distância, como vinho no barril. O beijo foi longo, salgado de mar e saudade, selando uma promessa. O outono fechava com esperança tingida de melancolia, o isolamento dando lugar a uma solidão criativa, rica em possibilidades. O inverno de 2025 abraçou Portugal com um manto cinzento, chuvas persistentes lavando as ruas de Lisboa como lágrimas purificadoras. Ana ficara sozinha no estúdio de Graça, Mariana em Berlim há 2 semanas, o quadro delas duas olhando da parede como guardiãs silenciosas. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva no telhado de telha vermelha e chamadas noturnas via Zoom, onde Mariana mostrava neve nos canais de Kreuzberg, vozicando com sinto falta do teu cheiro a jasmim. Ana respondia com sorrisos forçados, mas internamente, o isolamento renascia, um frio que nenhum aquecedor a gás dissipava. O trabalho florescia, ironicamente. O blog evoluiu para um livro, Segredos em Azul e Branco, Amores Ocultos de Portugal, com editora em Porto interessada. Ana passava dias na Biblioteca Nacional, entre tomos poeirentos de cronicas medievais, descobrindo fragmentos de lendas lésbicas, freiras em Aveiro que trocavam cartas codificadas em bordados. Escrevia febrilmente, o clique do teclado como castanholas em festa de Ourique, transformando dor em prosa rica, impregnada de fado e saudade. A família, em evolução lenta, oferecia âncoras.
João convidava-a para jantares em Alfama, agora com Teresa presente, conversa girando em torno de memórias neutras, o festival de fado de Cobra Gorda, onde Inês cantara jovem. Teresa, ainda tensa, perguntava por Mariana: ela pinta o que lá? Neve. Ana ria, compartilhando fotos, e via-o descongelar gradual, como gel no Mondego. As amizades eram o sol no inverno. Beatriz e Sofia organizavam noites de solidariedade no café da rede Exaeco, com chocolate quente e debates sobre lei contra a discriminação. Uma noite, uma ativista de Setúbal, Marta, partilhou sua história, expulsa de casa aos 17 por amar uma rapariga da escola. O isolamento me fez forte, disse. Ana assentiu, sentindo irmandade, um tecido tecelado de fios resilientes, como os tapetes de arraiolos. Mas o drama de amor intensificava-se. Mensagens de Mariana escasseavam, preenchidas por relatos de inspiração. Aqui, vi uma exposição de arte queer berlinense, me fez pensar em nós como revolucionárias. Ana sentia-se um chutis, não de rivais, mas da liberdade que Berlim oferecia, longe das malhas portuguesas. Uma chamada noturna virou discussão. Vens para o Natal ou ficas na tua bolha artística? Mariana, exausta, rebateu. Não é bolha, é crescimento. Tu ainda te escondes no passado de Inês. A linha caiu, deixando Ana no escuro, o Tejo rugindo lá embaixo como acusação. O conflito familiar explodiu paralelamente. Manuel, amargurado pela deserção de Luísa, que agora visitava Ana semanalmente, trazendo o bebé recém-nascido para colo, processou João por influência prejudicial nas vinhas. Papéis chegaram por correio, selos de tribunal de Vila Real cheirando a tinta fresca. João, calmo como um sábio de Évora, disse, é blefe. Mas dói, vindo do sangue. Ana, furiosa, dirigiu ao Douro num dia de geada, vinhas nuas como esqueletos. Confrontou Manuel na adega, barris de carvalho e quando suas palavras, tua traição é o verdadeiro veneno nas uvas. Manuel, olhos injetados de vinho, riu sarcástico, traição? Protege o que Salazar construiu, família pura. A menção ao ditador cortou profundo, evocando sombras do passado. Ana saiu, o frio mordendo como lobo, mas plantou uma semente, ligou para Luísa, que prometeu mediar. Ele é teimoso, mas ama o neto. Usa isso. O romance com Mariana reconectou-se numa surpresa. Ela apareceu em Lisboa num voo de última hora, mala pequena, cachecol berlinense ao pescoço. Ana encontrou-a no aeroporto de Portela, abraçando-a sob luzes fluorescentes, o cheiro de pretzel misturando-se ao de casa. Não aguentei sem ti, confessou Mariana, e passaram o fim de semana em retrito no Gerês, montanhas verdejantes cobertas de geada. Caminharam por trilhos de castanheiros, mãos quentes em luvas tricotadas por Teresa, falando abertamente. Berlim mostrou que o amor precisa de espaço, mas não separação. Ana perdoou, o beijo sob uma cascata congelada selando renovação. O isolamento transformava-se em introspecção humanitária. Ana voluntariou-se na rede, liderando workshops para jovens que eram escolas de Lisboa, contando de Inês como farol. Uma rapariga de 16, de Chelas, confidenciou, obrigada. Pensei em fugir para a Espanha. Ana abraçou-a, sentindo o ciclo quebrar, seu segredo salvando outros. Socialmente, o backlash cresceu. Um artigo num jornal conservador de Coimbra rotulou seu blog de propaganda antifamília. Comentários choveram, mas apoio soprou. Celebridades como a fadista Carminho tuitaram solidariedade. Beatriz processou o jornal por difamação, virando o drama em vitória legal. O drama das amizades testou lealdades. Sofia, apaixonando-se por uma colega de trabalho, pediu conselhos a Ana, medo de repetir teu isolamento. Ana guiou-a com sabedoria de Inês, ama alto. O mundo segue. Sofia floresceu e o grupo celebrou com uma ceia de conimbricense, lampreia assada e vinhos de bairrada, risos enchendo o ar como fogos de passagem da Senhora da Agonia. O conflito culminou no Natal. Manuel convidou a família para a missa em régua, um ultimato velado. Ana foi, com Mariana ao lado, Teresa e João flanqueando.
Na igreja barroca, com presépios de cortiça e cânticos de janeiras, Manuel sentou-se rígido, mas durante a comunhão, Luísa sussurrou, ele cedeu. O bebé o amoleceu. Após a missa, sob luzes de velas, Manuel aproximou-se, mão estendida. Desculpa, sobrinha. O vinho turva a visão. Não era perdão total, mas trégua, um passo humano em terreno árido. O romance celebrou com quietude. Na véspera, Ana e Mariana escaparam para uma cabana em Óbidos, lareira crepitando, vinho espumante de bairrada borbulhando. Leram poemas uma para a outra, Flor Bela espanca, com sua paixão feminina, e sonharam futuro, uma casa no Alentejo, com jardim de oliveiras e estúdio para a arte. O nosso segredo será orgulho, disse Ana, e Mariana desenhou as idosas, mãos enrugadas entrelaçadas. O inverno fechava com neve rara em Lisboa, blanquetinho castelo como açúcar. Ana sentia o isolamento como casulo, prestes a romper em asas. A primavera de 2026 desabrochou em Portugal como um hino de renascimento, flores de laranjeira perfumando Lisboa e o Douro despertando em verdes tenros. Ana, agora com o livro publicado, capa de azulejo estilizado, dedicatória a Inês e Mariana, sentia o peso do segredo familiar transmutado em luz. Apresentações em livrarias de todo o país enchiam sua agenda. Em Faro, sob o sol algarvio, mulheres idosas compravam cópias, olhos úmidos de reconhecimento. Em Braga, seminaristas progressistas debatiam com ela até meia-noite. Tu deste voz às silenciosas, diziam, e Ana sorria, o coração leve como brisa de Tavira. Mariana regressara de Berlim enriquecida, com portfólio expandido e uma tatuagem discreta, uma âncora entrelaçada com uma rosa, símbolo de seu amor. O estúdio em Graça pulsava de vida, exposições pop-up de suas obras, misturando azulejos portugueses com grafites berlinenses, atraindo multidões boémias. Noites eram celebrações românticas, piqueniques no mirador de Santa Catarina, com vistas para o Tejo ao entardecer, petiscos de bifanas e queijos de Nisa, beijos trocados sob estrelas que piscavam como aprovações ancestrais. Somos uma tapeçaria tecida juntas, sussurrava Mariana, e Ana acreditava, o amor delas um vinho maduro, equilibrado em doçura e tanino. A família, outrora fortaleza de silêncios, abria portais. Teresa, agora avó dedicada ao bebé de Luísa, bordava mantas com padrões quer sutis, corações duplos em fio de ouro. Jantares em Alfama incluíam Mariana como igual, conversas fluindo de receitas de pastéis de bacalhau a planos de viagens ao Minho. João, com saúde restaurada, escrevia prefácio para uma edição expandida do livro de Ana, citando cronicas de Fernão Lopes sobre amores medievais. Até Manuel, amansado pelo neto que ria em seus joelhos, enviava caixas de Porto de colheita com bilhetes, para brindar ao novo ano. Não era perfeição, mas humanidade, falhas perdoadas, como rachaduras em fachadas antigas de Lisboa. As amizades eram um jardim florescido. Beatriz lançou o podcast Vozes do Tejo, com episódios virais sobre Ana e Inês, convidando Sofia e Marta para painéis. Elas formavam um coven moderno, reunindo-se em retiros no Gerês, caminhadas por cascatas, círculos de partilha fogueira, onde segredos eram libertados como fumaça. O isolamento nos uniu, refletia Beatriz, e Ana concordava, grata pela rede tecida de lealdades. Contudo, o drama persistia em ecos suaves. Um último conflito surgiu quando Manuel, em leito de morte por complicações de fígado, vinho demais, ironia cruel, chamou Ana ao Douro. Ela foi, sozinha, dirigindo por vales floridos, vinhas brotando como promessas. Na cama de Docela em régua, ele, fraco como folha seca, confessou: eu traí porque temi perder o controlo, como Salazar perdeu o império. Perdoa, sobrinha. Herda as vinhas, faz delas vinho de amor. Lágrimas escorreram por sua face enrugada e Ana perdoou, segurando sua mão calejada, um fechamento BKCH mas redentor. Manuel morreu na manhã seguinte, sob chuva fina, o enterro uma missa quieta onde a família se uniu, Teresa cantando um fado fúnebre com voz trêmula. O romance de Ana e Mariana atingiu o ápice romântico humanitário numa cerimônia discreta no Jardim da Estrela, sob pérgolas de glicínias em flor.
Não legal, ainda um tabu sussurrado em algumas paróquias, mas sagrada. Votos trocados com anéis de prata de ourives toledanos, eco português, testemunhas Beatriz, Sofia, Teresa e João. Na saudade e na alegria, no Tejo e no Douro, eu te escolho, jurou Ana, e Mariana respondeu com um beijo que selava eternidades. O piquenique seguiu, com empadas de atum e laranjada, risos e quando comecimos de alfama. O isolamento doloroso, que começara com a revelação como um abismo, fechava em plenitude. Ana fundou uma fundação, Herança de Inês, oferecendo bolsas para artistas quer portuguesas, de Faro a Bragança. O livro vendia milhares, inspirando documentários na RTP sobre amores escondidos. Socialmente, Portugal mudava, debates no Parlamento sobre educação inclusiva, marchas do orgulho maiores, com fadistas cantando hinos de aceitação. Numa tarde de verão, Ana e Mariana sentaram-se no balcão da casa de Alfama, agora delas, herdada de Elvira, que partira pacificamente aos 84. O Tejo brilhava abaixo, barcos de recreio dançando como memórias. Ana leu do diário reconstruído de Inês: o amor é o mar que nos leva, mas também o porto que nos acolhe. Mariana desenhou o pincel voando, capturando o momento. Duas mulheres, entrelaçadas em luz, com Lisboa como testemunha eterna. A história terminava não em BKCH total, mas em humanismo triunfante, um final com final feliz tingido de lições, onde o segredo familiar se tornara hino de liberdade. Ana fechou os olhos, sentindo Inês sorrir do além, o fado da vida continuando em notas suaves e profundas.